Eu sou o Felipe, psicólogo e psicoterapeuta. E você, quem é? Temos aqui um tema e também um convidado muito especial. A nossa produção preparou aqui um VT para a introdução do tema. Podemos rodar o VT, produção? 75% dos transtornos mentais se iniciam na infância e adolescência, e metade deles ocorrem até os 14 anos. A adolescência é um momento crítico, mas a infância tem um protagonismo importante nesses casos. Saúde mental é a capacidade de alcançar e manter um bom funcionamento psicossocial e um estado de bem-estar em níveis ótimos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é estimado que 14% da população do mundo, entre 10 e 19 anos, possui alguma condição que prejudica a sua saúde mental. Isso significa que 1 em cada 7 adolescentes convive com algum transtorno mental no dia a dia. No entanto, boa parte não recebeu um diagnóstico e convive com essa condição diariamente. Atualmente, ainda segundo a OMS, o suicídio é a 4ª maior causa de morte entre jovens. Uma das principais causas relacionadas aos transtornos mentais na infância e na adolescência está relacionada a possíveis abusos enfrentados na comunidade ou até mesmo na própria família. É importante perceber os sinais, buscar ajuda e melhorar a qualidade de vida através de psicoterapia e ajuda especializada de acordo com cada situação. Bom, conforme vocês viram no VT, o nosso tema é saúde mental infantil e hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, Vini de Paula. Seja muito bem-vindo, Vini. Muito obrigado, Felipe. Bom, prazer estar aqui. A gente que se conhece desde molequinho, desde criança, então poder te reencontrar depois de tanto tempo é uma honra, é um prazer, é um privilégio falar de um tema que é tão importante, né? Que é a saúde mental, sem dúvida. Sim, com esse enfoque na saúde mental infantil, né? E como a gente já havia falado, né? Você também é pai, então também pode trazer aqui questionamentos, dúvidas e pode falar um pouco também sobre como é ser pai, né? E quais são as preocupações ou questionamentos, o que você... como é que te tocou esse VT? O que chamou a atenção? Você sabe que hoje, sendo pai e entendendo a importância do cuidado que você tem que ter com a sua saúde mental, eu me preocupo muito com o meu filho. E às vezes eu fico pensando, nossa, hoje eu cuido de mim, faço a minha terapia, fico mais tranquilo. Então, hoje olhando lá para trás, eu falo, puxa, eu podia ter começado isso há muito tempo atrás. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu não teria muito dos problemas que eu tenho hoje se eu tivesse já resolvido isso lá atrás. Então, existe todo um cuidado hoje com o Azaf, que é o meu pequeno, tanto da minha parte quanto da Fabiana, que é a minha esposa e mãe dele. Ela sempre se preocupou, a gente se preocupa em como tratar, em como cuidar, em como incentivar e como também colocar os limites para tudo. Eu acho que isso é importante. Então, a gente sabe que existe uma pressão externa, ele por ser neto do netinho de Paula, por ser meu filho, por ser filho da Fabiana, então a gente já sabe que vai existir uma pressão psicológica enorme sobre ele. Então desde sempre a gente tenta proteger, blindar, conversar, explicar. E quando eu olho para trás eu falo que eu deveria também ter tido esse cuidado. Alguém lá atrás deveria ter tido esse cuidado. Então eu acho que muito começa a partir dos pais, essa preocupação, né? E aí tem a questão racial também, que é muito importante. Como um menino negro na sociedade, você é atacado de várias formas. São ataques que machucam e que são cicatrizes que ficam o resto da sua vida e que se você não cuida, se você não trata, se você não tem autoestima, isso dificulta muito mais, né? Então o tempo inteiro com ele, como bebezinho, a gente tenta ali sempre estar lendo para ele alguns livros, mostrando como o cabelo dele é bonito, mostrando como ele é bonito, como ele parece também um super-herói.
Então a gente vai de todas as formas tentando elevar a autoestima dele desde pequenininho. Ele vai fazer 2 anos agora. Então ele entendeu hoje o quanto ele é bonito, o quanto ele é especial, o quanto ele é inteligente. Isso com certeza vai fazer diferença lá na frente, né? Entendi. Quando você traz essas experiências, como é que foi pra você na sua infância? Foi bem difícil. No colégio? Bom, a gente se conhece desde a escola, né? Mas que experiências que te marcaram daquela época? Podem ser experiências positivas ou negativas para você, aspectos que você considera que te contribuíram. Às vezes aquilo que contribui também não necessariamente é agradável, às vezes podem ter experiências que a gente aprende com elas, como você falou, gostaria que tivesse me blindado de tal situação, mas hoje eu já aproveito para agir de outro modo. Com certeza. Assim, eu tive muito preparo psicológico, emocional na questão racial com a minha família, né? Então, meu pai sempre me preparou, a minha mãe também sempre conversou comigo, sempre explicou para mim como é que era a vida lá fora. Quanto ao menino negro crescendo numa classe social diferente do que muitos negros vivem, que eu tava ali, uma classe média, alta, então tava circulando sempre na classe A, classe B, tô sempre ali. Então, você não enxerga muito de você naquela área. Então, no primeiro momento, você é só a criança, né? E todos os seus amigos ali também são crianças. Então, ninguém ali tá porque você, no meu caso, né? Porque era filho do netinho ou não. Quem era meu amigo era porque gostava de mim, eu era amigo de quem era meu amigo porque gostava de mim. Mas existiram alguns casos, assim, bem pontuais que marcam a gente nessa infância. Eu lembro, eu devia ter uns 8 anos, né? A gente estudava lá no Rio Branco e tinha uma menininha que gostava de mim na sala. Ela falava que gostava de mim e eu gostava dela. E aí ela falava pra todo mundo que ela só não ia... Ela gostava de mim, ela queria casar comigo, só que ela não queria ter filho comigo, porque ela não queria que o nosso filho tivesse o cabelo igual ao meu. O que, quando você é criança, você no primeiro momento você não entende. Você fala assim, que estranho, por que será que ela não quer ter um filho porque o cabelo vai ser parecido com o meu? Mas isso não faz tanto sentido. Quando você é criança... Ao longo do tempo você vai entendendo, porque você começa a analisar a sua volta e aí você começa a observar. Eu fazia parte de um ciclo de amizade onde a maioria dos meus amigos até hoje são brancos. Então a maioria deles tinham cabelo liso, que era o padrão de beleza, e aí você vai começando a estudar e vai começando a entender até chegar nessa fase adulta e poder aceitar. Chegou um período que isso me afetou tanto que eu comecei a alisar o meu cabelo. Então, passava produto químico para poder ter o cabelo liso como dos meus amigos e não precisar ouvir também a menina que eu gostava ou que ela gostava de mim e falar que não queria ter um filho porque meu cabelo, ela não queria que tivesse meu cabelo, o cabelo crespo, né? Então, muita coisa assim, são alguns detalhes que nós como pais, a gente consegue blindar os nossos filhos hoje e como pais também ensiná-los a não praticar esse tipo de atitude. O que é muito importante, porque você vê, quando eu faço 12, 13 anos, eu começo a alisar o meu cabelo para poder ter o cabelo como dos meus amigos, sabe? E até então eu não conseguia achar o meu cabelo bonito, eu não conseguia olhar para mim e falar, poxa, eu sou um cara bonito, sou um cara legal, sou um cara inteligente, sou um cara bacana. Então muita coisa dessa vai te marcando, vai pontuando, vai trazendo algumas experiências, como você falou, negativas, e que hoje eu carrego como aprendizado para poder ensinar ao Azaf o quanto é bonito ele ter o cabelo que ele tem. Entendi. E também eu percebo que você está trazendo essa questão da autoestima, né? Na infância também. E tem os desejos infantis também, que é aquela confiança da infância, a gente vai perdendo aos poucos. Né? Com certeza, cara. Você criança e você ouvir essas situações, né? Você vai só se desmotivando. Quando você não olha para a televisão e não vê um super-herói parecido com você... Eu fui ver um super-herói que eu chorei no cinema, foi o Pantera Negra, em 2018. Que você para, você chora, você fala, caraca, cara, ele é parecido comigo, é o que eu queria. E tem muito dessa questão, porque eu ganhei uma fantasia do Batman. Mais uma. Ganhei uma fantasia do Batman. E essa fantasia meu pai me deu, trouxe pra mim de presente e tal, era meu aniversário.
E aí eu lembro que era carnaval, eu fui de Batman pra escola. E o menino falou que eu não podia ser o Batman, porque o Batman não era preto. Aí você... mas é o Batman. Tipo, o Batman pode ser qualquer um. Não pode ser, não pode ser. Enfim, você vai embora e tá tudo certo. Mas são experiências que te marcam. E isso são essas microagressões que vão fazendo com que você perca a sua autoestima, perca a sua confiança. Então é um processo você recuperar isso. É um processo você entender de fato o que acontece na sociedade, que você não é visto da mesma forma, mas tudo por conta de uma construção na sociedade, tudo por conta do preconceito que as pessoas têm, enfim. Só que existe um hiato, né, de tempo nisso. Então você entende, você passa por essas situações, mas você só vai entender quando você tá grande, quando você tá adulto. Então, e aí são as feridas que continuam abertas, que você não cicatrizou, que você não guardou, que você não cuidou, e tá ali. Em algum momento alguém vem e faz um cutucão assim, dá um cutucãozinho quando você tá um pouco mais velho, e aí a sua reação às vezes acaba sendo outra, você acaba ficando muito mais sensível, enfim. Isso porque não cuidou lá atrás, né? Sim, tem esse detalhe, né? Então, que aspectos você acha no geral? Seria autoestima? Que outros aspectos você percebe que os pais poderiam se atentar? Eu costumo dizer que é a experiência mais forte da vida, né? Não sei se você quiser falar um pouco sobre como foi ser pai. Cara, o dia que ele nasceu, parece que vira uma chave, literalmente. Vira uma chave, assim, na cabeça do homem, né? Na minha cabeça, no caso. A gente conversa muito, eu e minha esposa, e a gente sempre fala, ela parece que ela descobriu que ela era mãe e ela já mudou completamente. O nosso corpo não muda, a nossa vida não muda, você continua trabalhando, fazendo as coisas e tudo mais. Ela trabalha até ali uns 6 meses, depois para, porque o corpo já não vai ter a mesma resposta ali no trabalho, no caso dela como jogadora, como atleta, e a partir dali a vida muda completamente. Só que a gente só vai entender o que é ser pai na hora que você pega aquele pacotinho pequenininho, você bota no seu colo, e aí você fala... Eu lembro que eu olhava pra ele e eu só chorava, mas era um choro de alegria, assim, sabe? De emoção, de proteção, de tudo. E foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, sem dúvida nenhuma. E parece que vira uma chave, assim. Você começa a pensar em tudo e falar, eu preciso, esse é o meu filho, eu vou cuidar, eu vou dar todo o amor do mundo, tudo que eu puder fazer é pra ele, por ele e só pra ele. Então, assim, é uma chave que vira. Então, de fato, foi uma mudança muito grande na minha rotina, no meu estresse diário também, muda muito. Mas é incrível, assim, é especial. A autoestima, eu entendo que ela abre portas para muita coisa. Então, se eu tenho uma autoestima ali legal, elevada e boa, eu me acho um cara legal, me acho um cara inteligente, me acho um cara bonito, isso me dá força para poder ir atrás de outras coisas. Agora, se eu sou desacreditado, se eu sou uma pessoa que está ali o tempo inteiro e pensando comigo, olha, eu não consigo, eu não sou legal, não sou bonito, não sou inteligente, meu cabelo é feio, a pessoa não quer falar comigo por conta de... Aquilo já começa a criar uma sequência de barreiras, sabe? O que acaba atrapalhando no desenvolvimento dela como ser humano também, entendeu? Então, eu acredito que a autoestima ela é um ponto-chave na vida das crianças, das meninas, quando você consegue empoderar elas desde pequenas. As minhas irmãs, elas são super empoderadas, então, desde crianças, elas sempre ali sendo inspiradas e motivadas ao conhecimento, a querer fazer, a querer tal, então elas ensinam muito a gente também. E ter esse papel na vida de um menino, de uma menina, de uma criança é extremamente importante. E eu acredito muito nisso, que o conhecimento, que a autoestima são chaves para que você possa evoluir como ser humano, entende? Entendi. Também é um pouco como a pessoa se sente, como ela se vê, como ela se coloca. Com certeza. Com certeza. Porque é muito do que... Como eu posso te dizer? Eu acho que é muito do que você tem para oferecer também. Você ali...
você sabe que você pode mais, você pode dar mais, você pode entregar mais e você quer dar mais, e você enxerga isso em você olha no espelho e vê ali um potencial, aí não tem quem vai te segurar. Então é extremamente importante esse cuidado, sabe? É extremamente importante você entender que possibilitar, empoderar essas pessoas desde a fase das crianças é extremamente importante. É um privilégio acompanhar a sua descrição da sua experiência, viu, Vini? Porque você não está apenas falando acerca de ideias e trazendo algo desconectado aí da sua experiência cotidiana, e você está descrevendo a sua experiência. Então, é um privilégio. Muito obrigado. Assim. Fico feliz. Isso. Observo também que, para a gente aprofundar o tema, acho que talvez valha a pena a gente falar, caso você trouxe questões ligadas à autoestima e tudo mais, e se você quiser discorrer um pouco assim, sobre, para compartilhar e também compartilhar a sua experiência. Você passou por uma experiência, parece que de racismo, e como é que você tocou em algum ponto do cabelo, né? Falou um pouco da sua experiência na infância. Como é que uma criança, por exemplo, pode ser orientada, como é que ela se portaria ou se defenderia, o que ela, né, o primeiro pensamento, como que ela lida com uma situação assim? Eu acho que você, como pai, como mãe, você tem que ser muito claro com as crianças com relação ao que elas vão viver, ao que ela pode passar na rua. Se eu ficar protegendo o Azaf, meu filho, a vida inteira, e falar para ele que ele vive num mundo dos sonhos, onde não existe racismo, onde não existe discriminação, onde ele vai sair pra rua, vai acontecer com ele, e inevitavelmente ele vai se enfiar embaixo de uma pedra, né? Então eu acho que o primeiro passo sempre é você ser claro, você como pai, ser claro com o seu filho a respeito do que acontece no mundo. Um segundo passo é você explicar para ele que acontecendo qualquer tipo de situação de discriminação, de exclusão por conta da pele dele ou qualquer outra situação, ele precisa chamar os pais, ele precisa confiar nos pais. Eu acho que isso é o ponto principal. Hoje, adulto, eu consigo entender muito mais e saber como reagir a esse tipo de situação, né? Recentemente eu passei por uma situação, assim, literalmente, tem 3 dias, eu passei por uma situação de discriminação no Carrefour, que que tem um histórico de agressões racistas, onde a atendente do caixa ela não quis me atender, literalmente, com todas as palavras, ela disse que não iria me atender. Não, senhor, eu não vou te atender. E eu fiquei sem saber o porquê. Bom, resumindo todo esse fato, como eu falei, você precisa, como eu fui ensinado a lidar com essas situações, foi exatamente o que eu fiz. Meu pai sempre colocou pra gente tudo o que poderia acontecer e o que a gente deveria fazer nesse momento. Então não é você agir com agressividade, não é você agir por impulso, é você simplesmente pensar. E a partir dali, você tomar o conhecimento da situação, você entender que o que você está passando ali é uma situação de discriminação, é uma situação de exclusão, por qualquer que seja a razão. Primeiro você precisa ter o conhecimento sobre isso. Tendo esse conhecimento, você vai tomar a atitude devida, você vai chamar as autoridades, você vai ter um advogado ao seu lado para poder fazer tudo o que você tem que fazer. Mas isso tudo é ensinado ao longo da vida. Primeiro, quem faz isso? Quem são seus primeiros advogados na vida? São os pais. São as pessoas responsáveis por você. Então, às vezes, são os avós, são os pais, são os tios, são as pessoas que cuidam de você. Quando você é adulto, eu já não posso... Claro que eu poderia, naquele momento, a primeira pessoa que eu ligar para o meu pai. Mas eu conversei com as pessoas da gerência da loja, expliquei o fato que aconteceu, falei, olha, eu quero uma solução, a gente vai resolver, vocês anotem meu telefone, entrem em contato e a gente vai tocando o barco. Fui para casa, claro, inevitavelmente eu choro, eu já sou chorão por natureza, sou uma pessoa sensível. E quando isso aconteceu, no caso, eu chorei muito, muito, muito. Até hoje falar disso machuca um pouco, né? Porque
como eu falei, é uma cicatriz que não foi fechada, né? Que tá ali e alguém vai, cutuca e dói de novo. E o problema disso é que é na alma, é no coração, é no fundo, sabe? E só você entende, só você sente. É uma decepção tão grande você entender que alguém tá te excluindo por conta da cor da sua pele, que não faz sentido, né? Você acaba falando, cara, por quê? Por que aconteceu isso? E tentando achar respostas ali. Então, isso machuca, isso dói. Só que hoje eu entendo que existem medicamentos para essas dores, sabe? Que é a minha terapia, onde eu vou, busco ali um autoconhecimento, busco autoajuda, converso, falo, coloco para fora o que eu sinto, as minhas emoções. Isso é extremamente importante. Esse autocuidado, entendeu? Isso faz diferença. Isso faz diferença. Uhum. Entendi. Parece que sim. Parece que faz a diferença, sim. Outra coisa que eu gostaria de introduzir um pouco assim, acerca dessas funções mesmo paternas, né? Isso do encaminhar o filho e também preparar o filho para um dia em que talvez, né, possa acontecer, né? A gente espera isso, né? Cara, você sabe que a gente conversa muito sobre isso, eu e minha esposa, que é uma coisa tão doida, né, Fê? Se você parar para pensar, isso não deveria ser uma coisa normal. Eu não deveria preparar meu filho para sofrer um racismo na rua. Só que, infelizmente, existem. Essas coisas acontecem. Então, quanto mais eu puder prepará-lo para estar bem, para estar tranquilo diante dessas situações, melhor. Então, assim, não é o ideal. Não é o ideal. Mas é preciso. É preciso, é necessário, né? E Vini, às vezes a gente se sente não ouvido, né, na vida, e sabe aquilo que você gostaria de falar e nunca te deixar? Sim. Eu sei que você é uma pessoa comunicativa, tem muito traquejo, mas se você tivesse um recado para passar para quem está nos assistindo, de coração, o que é que você diria? Olha, eu acho que eu diria para se amar, para se cuidar, se respeitar. Esse é um ponto super importante. Você se conhecer e ser você. Eu acho que isso é o ideal. Jamais deixar alguém despreparar você. Jamais deixar alguém derrubar quem você é. Além disso, um recado quanto pai: ame seus filhos, cuide dos seus filhos, proteja os seus filhos e ensine os seus filhos. Esse é o recado que eu deixaria como pai, como alguém que vive. Pode deixar suas redes sociais para que Com o público certeza. acompanhe você, e certamente já tem o pessoal que te acompanha. Sim, com certeza. Todas as minhas redes tá lá o nome, é Vinigram, @Vinigram. Então é Instagram, o Twitter, Facebook, você vai achar lá Vinigram com M no final. Igual ao Instagram, tá lá Vinigram. E tem alguma obra aí da sua carreira, dos De Paula, ou alguma coisa mais original, alguma coisa que você, sim, alguma coisa que você gostaria de trazer, que poderia ser significativo hoje, que tem a ver com esse sentimento paterno, tem a ver com a espontaneidade, os desejos infinitos da criança, que quer ser Com várias certeza. Os De Paula é exatamente isso. É uma empresa, é um grupo de irmãos que surge a partir do nosso pai, através da música, que é o que move a nossa casa desde sempre, sabe? Então, os De Paula, você que não conhece, por favor, conheça. Vai descobrir um pouquinho mais sobre nós, porque ali você não vai descobrir só sobre mim, sobre o Dudu, sobre o Dica. Tem o Levi, tem a Agatha, tem o Jackson, tem a Dandara. Os De Paula é a nossa casa, é a nossa família, é o que nos move, é o que nos faz mesmo ser quem nós somos, né? Então, é isso. Se você quiser compartilhar alguma inspiração aí que te fez criar, ou compor, ou cantar, ou dançar também, alguma coisa particular aí do seu contexto, às vezes que as pessoas não sabem, de onde que você, a sua fonte, né? Você já falou muito, né, dos De Paula, bem daí, né? Mas
Tem alguma obra em específico, alguma música que hoje você lembraria como algo que é significativo para você? Tem, assim, como a gente vive da música, falar uma só é muito difícil, porque são momentos diferentes. Então, quando eu tô muito feliz, eu escuto determinada música. Quando eu tô muito triste, eu corro pra música também. E ali eu escuto a minha música. Mas existem alguns artistas bem pontuais, assim, que movem a minha vida e que fazem com que eu continue sonhando com a música, em ganhar um Grammy, em fazer algo, né? Um deles, sem dúvida nenhuma, e aí não é só como pai, mas como artista, é o meu pai, Netinho de Paula, que chegou no limite máximo da carreira dele, se tornou apresentador e alguém que me inspira muito quanto artista também. E aí tem alguns outros que a gente gosta muito, que é Emílio Santiago, a gente adora a obra de Emílio. Existem artistas americanos que eu gosto muito, que é o Chris Brown, gosto muito do estilo dele, gosto dele como artista. Usher, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, são muitos artistas assim que realmente inspiram a mim como pessoa e que existem músicas que me mostram ali muitas coisas e trazem boas memórias, boas lembranças. Entendi. E dentro de tudo isso, se eu puder pedir para vocês tocarem aí uma música chamada Tonight, que é do Blackstreet, que eu, junto com os meus irmãos Agatha, Dandara, Dudu, Levi, Jackson e Edson, a gente gravou junto com o nosso pai quando nós éramos pequenininhos, aqui em Carapicuíba. Maravilha. Então, produção, Tonight. É isso. Sabe muito da minha vida, sabe muito da minha história. Muitos me viram crescendo aqui nesse bairro. E eu sou muito grato por ter conseguido tudo que eu tenho hoje. Eu dedico tudo que eu tenho hoje realmente a vocês, a galera da minha área, ao meu povo. Esse momento desse show, para mim, é um momento que me deixa muito emocionado. Porque eu quero chamar aqui no palco as pessoas que são a grande motivação de eu continuar vivendo. Na hora que o calo aperta, na hora que quem é das costas, eles é que seguram a minha onda. Não é fácil, né? Porque às vezes tá ruim na escola, outro brigou com a namorada, outro tá de mal com o outro, forró bota danado. Mas não tem coisa melhor que você voltar para casa e encontrar Jackson, encontrar Dudu, Vini, minha Dandara, Agatha, Edson e o Levi. Cadê o Levi? Essa é a minha galera. E eles ensaiaram um som aí que eu quero ver todo mundo curtindo e agitando com eles. Combinado? Com vocês, os de Paula. Tonight, gotta take these records off the shelf. Play something special for yourself. It's over now. Gotta leave your troubles far behind, or just enough to reach your mind. 'Cause only time can decide. Maybe you'll be alright this time. Say my name when you feel the pain. I'll be there to shelter when it's falling rain. If I can do anything, girl, I know I'll try. Times the road to feel you're going nowhere. Your sadness is so bad that there's no one to care. The sun shines off and the rain.
or just enough to read your mind. It's only time can decide. Maybe you'll be alright this time. This time. It's just ridiculous about you when that's when you find a new beginning. It's a part of life. You wonder why you go all through a change. Why it seems like things never go your way. Girl, I know how it feels to be alone, 'cause I've been there before, at the bottom alone. I know the way to hit the top, you got to let go. I've been insecure, you come around then you'll be alright, 'cause this is your time, so tonight. There's something special always happen. It's all enough tonight. Gotta keep it from trouble and falling high. Just enough to ease your mind. It's only time. Can't decide. Maybe you'll be alright this time. Vamos lá, galera, na palma da mão, quero ouvir! Everybody sing to me! Come on, let's go, come on, come on! Thank you! Everybody! Beijo pra todos vocês. Obrigada. Thank you! Thank you! Beijo. Valeu. E para você que quer acompanhar todo o nosso conteúdo programático ao longo dos episódios, que a gente vai chamar alguns convidados e pessoas ilustres de várias áreas do conhecimento, de vários setores e tudo mais, o nosso Instagram é Psique e Você, e lá a gente vai compartilhar mais coisas sobre esse projeto extenso e que pretende impactar positivamente a vida de cada um de vocês aí. Foi um prazer e uma satisfação, um privilégio estar aqui com você. Estamos aqui num lugar que te remete muitas memórias familiares, imagino. Ah, sim. Não é? Então, muito obrigado, Vini. Eu que agradeço. Pela sua presença hoje. Obrigado, muito Valeu. prazer, e sempre que quiser a gente está aí para bater um papo. Ah, sim. Ok.